E aí galera, beleza? Bem, tô aqui no comecinho do vídeo para pedir a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal que é muito importante, ativar o sininho e deixar seu comentário, sua opinião será aceita de bom grado. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Entendi. E aí, olha só, certo dia, né, já que você falou sobre certo dia, Satanás, o acusador, né, até é legal depois falar até um pouco sobre a etimologia, né, de Satanás, o acusador, ele se aproximou de Deus e o Eterno lhe indagou, né, de onde vens? E ele respondeu, de perambular pela terra e vir pelos caminhos do mundo. E o diálogo prosseguiu, né, então um diálogo ali entre Deus e Satanás, né, e o diálogo prosseguiu, né? Observastes o meu servo Jó? E em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então, olha como que são as coisas. Quem falou de Jó, aqui é onde já parte uma primeira dúvida, né? Deus está aqui e Deus está quase que se vangloriando ou de alguma forma enaltecendo, né? Assim, o servo dele, que era Jó, dizendo assim, ó, em toda a terra não tem ninguém como Jó. Ele é um ser humano íntegro, ele é justo e ele ama e teme a Deus e ele se desvia do mal. Então, Deus puxou o assunto. Começa aqui já um negócio muito estranho. Por que Deus vai puxar o assunto? É tipo eu estar com um Kaique aqui, eu ficar, cara, sei lá, elogiando a... Não, eu ficar, sei lá, elogiando a minha esposa. Entendeu? Contar uma intimidade. Por que eu vou compartilhar minha intimidade e elogiando? Qual é o sentido de... Enfim, talvez não seja o melhor exemplo, mas eu fico pensando, por que eu vou fazer isso, né? E aí, Satanás é arrogante, e ele pergunta se Jó, na verdade, não era movido em seu íntimo de segundas intenções, porque ele dizia que ele era protegido por Deus e em nada era tocado. Então, olha só, aí Satanás se questiona, mas peraí, mas será que esse cara que é super fiel a você, teme a Deus, será que esse cara não é assim? Porque no final das contas ele tem segundas intenções, porque ele é abençoado por você, então é lógico que ele vai te tratar blindado, bem. né? Porque você tratar bem Deus, você ganha dinheiro, não sei o que lá. Então é quase como chegar eu e você aqui e você me tratar bem porque, sei lá, eu pago o seu salário, por exemplo. Tipo, é claro que tem um interesse envolvido. Então, Satanás, né, ele é um enganador, ele é bom nisso, né? E aí ele coloca essa sementinha, tá? E aí, né, Satanás afrontou a Deus, né? Estende a tua mão e fere tudo que ele tem. E com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então, Satanás vem e faz uma prova para Deus. Fala, Deus, se esse cara é tudo isso mesmo, então, cara, deixa eu ferir esse cara. Esse cara ele vai te abandonar, vai parar de temer você, tá? E diante disso, o Senhor Deus reagiu. Concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estende a tua mão contra a pessoa dele. Então, vamos finalizar esse diálogo e vou passar para o Rodrigo. Então a gente viu aqui o seguinte, teve um encontro, Deus e Satanás, Deus falou assim, meu servo Jó é incrível, olha como ele é do bem, como ele é positivo. Aí Satanás veio e falou, é fácil ele ser um cara positivo. Você abençoa tudo que ele faz. Aí Satanás falou, então deixa eu tocar nele para ver se ele é realmente esse cara. Aí Deus falou, então faz o que você quiser. Só não machuca ele. Só não toca na pessoa dele. Né? Então começou daqui. É aí que eu já acho errado. Você acha errado aqui? Porque eu acho que Deus não deveria ter... puxado assim, esse cara, papo, né? Não, eu falo assim, cara... Aí o problema é seu, se você não acredita, se você acha que é segundo as intenções, o problema é seu. Eu tô falando aqui que o cara é um devoto aqui, ele é um cara bom... E acabou, fim Você de acha que não papo. precisa nem discutir. Tipo, E raio na cara, eu cabeça. sou Deus, eu não ia discutir com o cara que tá ali. Mas fazendo, entendeu? É aí que é o negócio, né? Às vezes a gente se tenta provar. entender esse mundo sem ter todas as informações. A gente não consegue entender a complexidade do mundo. Então, no final das contas, se a gente não tivesse a noção do todo, a gente não faria o que aconteceu para nos trazer a moral da história que a gente vai colher no final dela, né? Sim. Então, assim, é como se Deus ele pode ver o passado, o presente, o futuro. Então, no final das contas, quando a gente fala do futuro, ele está no passado. O eterno é diferente na concepção dele. Então, tudo tem um sentido. Mas, Rodrigo, qual que é o sentido disso? Porque, realmente, como que eu vou deixar tocar em alguém que eu amo, cara? Não, e olha que interessante. Eu estou gostando de ver a sinceridade da problemática que vocês estão levantando aqui. E porque a Bíblia realmente é confusa quando você lê assim à primeira vista. E se houver algum ateu, agnóstico, alguém que não gosta da Bíblia lendo, tá vendo isso? Mas agora eu quero ver o que
esse teólogo aí vai fazer para salvar esse livro tão ridículo? Antes de entrar propriamente dito na problemática, que eu vou até piorar a problemática que você colocou com base na indagação deles aqui, eu coloco assim, realmente, se olhando assim, parece um livro ridículo. Agora, um livro ridículo que transformou tantas vidas, que é o maior best-seller do mundo, que tem mais de 7 bilhões de exemplares vendidos de 1826 para cá. Você está entendendo? Que nenhum país obrigou a leitura da Bíblia. Mao Tse-tung obrigou que toda a China lesse o manifesto lá, né? Não o manifesto comunista, o livro da Revolução Cultural Chinesa, o livro vermelho. Então, lá na China, todo mundo era obrigado a ler o livro vermelho. Nunca, nem a Igreja Católica, quando teve no apogeu na Idade Média, obrigou os fiéis a lerem Bíblia. Nunca nenhum país obrigou a ler Bíblia. Não existe isso. E é o livro mais lido do mundo. Então é estranho. Como é que um livro aparentemente tão ridículo faz tanto estrago? Ou para amá-lo, que pessoas deram a vida pelo... Eu nunca vi um especialista em Shakespeare dar a vida dele pela sua interpretação do Hamlet. Mas quantos mártires morreram pela Bíblia? Então, peraí. Aparenta ser realmente uma história ridícula. Mas se essa história muda tanta gente, eu vou dar pelo menos um beneplácito da dúvida. Se chegar um cara aqui falando uma coisa de economia, que parece um absurdo por tudo que vocês imaginam, ou de investimento, mas o cara tá ficando trilionário, você fala assim, peraí, eu vou trazer o cara e quero saber o que ele faz. Né? Então vamos fazer isso com a Bíblia. Para começo de conversa, piorando a problemática que vocês colocaram, vou tomar licença para usar o seu exemplo aí, o cara não apenas se gaba com a mulher dele num bar, conversando com o outro, mas o outro ainda põe em dúvida. Sua mulher não é fiel a você, não. Ela não te bota chifre porque você dá dinheiro para ela. E ele vira e fala assim, não, eu deixo você contratar o amante, o cara mais bonitão aí, um ator global aí, qualquer coisa, o cara mais bonito que tem lá, para ele seduzir minha mulher, para ver se ela vai ser fiel a mim mesmo ou não. Seria ridículo o cara fazer um negócio desse. Então pra que correr pra esse que correr risco, esse né? risco Ainda mais se ainda? fosse Deus, né? Você vai- assim, Eu tô não. piorando o que vocês colocaram. E pior ainda, se eu posso piorar ainda esse quadro, coitado do Jó. Parece que... Lembra aquele filme antigo, acho que era com o Ed Murphy, Trocando as Bolas? Que eram dois empresários que apostavam se um camarada da periferia podia Sim. mudar de vida, porque ele estava lá no topo, e o do topo caía. Né? Eles ferraram com a vida do CEO lá, e trouxeram o cara para cima, ferraram com a vida dos dois, e depois a aposta dos caras era de $1. Poxa, será que é isso que nós somos? Uma aposta entre o capricho de um Deus com o diabo? Vamos por etapas, então, para resolver isso. Quando você leu, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quando a gente lê isso aqui em hebraico, eu já começo a ver alguma coisa interessante. Primeiro, a palavra veio também. Normalmente, em hebraico, você usa uma partícula chamada vav conjuntivo, para colocar coisas juntas. Você está entendendo? Por exemplo, se eu falo o homem e o cavalo, raiz, sus, rassus, o homem e o cavalo. Pronto, tranquilo. Os homens e os cavalos. Raishim, rashushim. Pronto. Aqui não está esse vav, está gam, que eles traduziram por também. Esse veio também, gam, satam, é irônico. Por isso que o São Jerônimo, que eu estava falando com você antes de a gente começar aqui, né? Ele, quando foi traduzir Jó, ele falou que Jó era como se fosse um campo enlamaçado, porque você escorregava na tradução, tinha que tomar muito cuidado, porque tinha muita ironia na tradução. Esse veio também é uma coisa irônica. Era aquele cara que não era para estar ali. Sabe, imagina assim, já que muita gente que acompanha aí o PrimoCast são pessoas que gostam de investimento, de empresa, de linguagem empresarial, então eu vou dar esse exemplo. Você teve um sócio que ferrou você na empresa, quebrou você, colocou o seu nome sujo na praça, você caiu, quebrou. Depois que você, com muita dificuldade, reergueu tudo e vai reinaugurar a sua empresa, a sua vida, o sujeito aparece lá no meio dos convidados no coquetel de inauguração. Aí você comenta comigo, eu pergunto, aí, como é que foi lá, Tiago? Foi todo mundo, fulano. Você acredita que o ciclano também estava lá? É irônico, Sim. não era para estar. Então, o primeiro ponto da frase é isso. O diabo foi ao céu, mas não era para ele estar lá. Ele Aí eu já era vou o deixar uma protagonista. pergunta em suspense. Se não era para ele estar lá, por que ele estava? Por que Deus não impediu? Segura essa pergunta. A segunda coisa de chama atenção é que ele é chamado de Satam. A palavra Satam, em hebraico, aqui está com uma letra maiúscula na minha Bíblia, mas isso é um erro de tradução. Por quê?
É lógico, haverá momentos em que o dito cujo, o carcará sanguinolento, como eles falam, será chamado de Satanás, como apelido. Mas, originalmente, a palavra Satã significa advogado de acusação, um promotor. E como é que eu sei que aqui está como advogado de acusação e não como nome próprio? Porque em hebraico você não usa artigo antes de nome próprio. Você entendeu? Eu não posso falar assim, o Rodrigo. Isso funciona em português, em hebraico não. Você não usa o Rodrigo, é Rodrigo. E é óbvio, né? Porque já é um nome próprio, não precisa de colocar artigo. Então, como no hebraico está no artigo gam, ha, Satã, veio também o Satanás. Então, gramaticalmente, ali não está falando de um apelido, de um título, de um nome, mas de uma função. Ele chegou como advogado de acusação. Acusando quem de quê? Agora, olha que interessante. Aqui no Ocidente, no século XXI, se alguém apronta com você, você vai contratar um advogado para te defender. Não é assim que funcionava o direito do Antigo Oriente Médio da época do Bronze, quando eu cito o Jó. Sabe como é que funcionava? Não tinha o papel do advogado como profissional do direito. Isso é uma coisa que vai vir dos tempos greco-romanos. Como é que funcionava? Vamos supor que o meu sócio roubou de mim e eu tenho uma demanda contra ele. Eu vou até o ancião da cidade e falo o seguinte, olha, o fulano de tal, ele pegou várias vacas, não me pagou, me deixou no prejuízo. Se o ancião da cidade vir lastro jurídico no que eu estou reivindicando, ele vai chamar o sujeito e o ancião vai me nomear Satã. Olha que curioso, o Satã, o advogado de acusação, é a própria pessoa que se sente lesada. Não é um profissional que você contrata, mas é você mesmo que diante do juiz acusa o outro. Você recebe o título de Satã. E quem faz o papel de advogado de defesa é o próprio juiz, que ele vai falar assim, não, o fulano realmente está te devendo 10 vacas, ele vai te pagar por 10 vacas, não por 20 vacas, tá certo? Ou não, ele é inocente. O juiz é o advogado de defesa e o advogado de acusação é a própria pessoa lesada. Então, se Satanás apareceu ali no céu, onde ele não deveria estar, como advogado de acusação, então quem que é o acusado? A resposta a essa pergunta vem no diálogo cabuloso entre Deus e ele. Deus pergunta assim, de onde vens? Mia e Tavô. De onde você vem? Que é uma ironia. Cadê sua credencial? Quem te convidou para estar aqui? Com que autoridade você está aqui? E a resposta que ele dá de rodear e passear pela terra, de perambular, um dia desse estava até conversando com um amigo meu que é hebraísta, ele falou, eu acho que esse perambular é que o diabo estava realmente à toa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. No livro do Gênesis, você tem uma frase análoga quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Tanto é que algumas traduções da Bíblia trazem assim, de rodear a terra e passear por ela. Não perambular, passear por ela. Deus também passeava pelo jardim quando Adão e Eva comeram do fruto proibido. Passear. Davi passeava pelo seu palácio à noite, quando ele viu Betseba tomando banho, e foi lá e pegou a mulher do cara. O que significa esse passear? Não é um passear porque você vai à Disney. Significa um tipo de caminhada que você dá no seu território para ver se tudo está bem, de acordo com a sua vontade, se não há rebelião, se não há movimento para te tirar do poder. Então, se o cara fala a resposta dele de rodear a Terra e passear por ela, ele está respondendo como dono do planeta Terra. Nossa. A linguagem de Jó é muito jurídica, muito técnica. E é interessante você falar sobre esse dono da Terra, porque uma passagem completamente diferente, mas aí no Novo Testamento, né, quando você vê Jesus conversando com o diabo, exatamente, e o diabo diz que poderia dar tudo para Jesus, Jesus não questiona a autoridade dele em poder ou não entregar tudo. E quando você fala agora que ele estava rodeando como o dono da terra, no final das contas você vê que existe esse arco. Exatamente. E no outro momento Jesus também fala assim, vem aí o príncipe desse mundo. E outra passagem, o mundo jaz no maligno. E no Apocalipse, quando tem o juízo final, fala assim, o mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Agora, não sei se está ficando clara a concatenação que estou fazendo. Agora, vamos fazer uma pergunta aqui que eu não respondi. Quem deu a terra para Satanás e com que autoridade ele foi ao céu e ainda foi como advogado de acusação? E quem que é o acusado? Vocês sabem que, em termos jurídicos, há demandas que não são morais.
porém elas são legais. Vocês entendem a minha frase? Elas não são morais, mas elas são legais. Perfeito, concordo. Às vezes eu vou lá, engano você, pego a sua assinatura Perfeito. na procuração, Moral tá errado, mas legalmente tá certo. mas legalmente tá certo. O juiz fala assim, olha, cara, ele te passou a perna. Moralmente ele foi um sacana com você. Você confiou nele e ele aprontou com você. Mas legalmente eu tenho que passar para a mão dele, porque você assinou o documento. O diabo não tinha motivos morais para estar no céu, mas ele tinha motivos legais. Porque quando Adão e Eva escolheram o lado das trevas, desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, eles entregaram de bandeja o planeta Terra para o diabo. E a única maneira do planeta Terra, juridicamente falando, ser recuperado das mãos do diabo é se alguém sofresse a morte eterna. Por isso que Cristo morre na cruz do Calvário. Daqui a pouco a gente pode voltar a falar sobre isso. Até Jó, Caramba. Cristo não tinha morrido na cruz do Calvário. Então, não moralmente, porém juridicamente, o mundo ainda pertencia a Satanás. Caraca, plot twist, hein? Aí por que agora a gente começa a entender a ironia. Veio também Satanás. Moralmente não era para ele estar ali no céu representando o planeta. Porque ele fala os Binelohim, os filhos de Deus, talvez pessoas representando vários outros mundos, eu não sei, estou supondo aqui. Ele não tinha o direito de estar ali. Quem deveria estar era Adão, ou um representante da raça humana, ele que foi. E aí quando Deus pergunta, o que você está fazendo aqui? De onde você vem? Que eu falei ironia, né? E ele respondeu, eu vim aqui porque eu tenho o direito de rodear a terra e passear por ela. Ela é minha. O Senhor não está deixando eu ter o que me é de direito. A terra é minha, eu tenho direito sobre ela. Aí Deus falou, é mesmo? Não tem, não. Tenho sim. Você já viu meu servo Jó? Nem todo mundo te aceita lá. Então, o maligno não pode reclamar a posse completa do planeta, o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, questão do livre-arbítrio. Enquanto houver um grupo, ou uma pessoa que seja, no mundo, porque Deus não precisa de maioria, que fala assim, eu não aceito o mal na minha vida, o diabo, essa que é a ira dele, ele não pode abarcar o mundo inteiro enquanto tem pessoas que o rejeitam. Aí Deus falou assim, não, Jó então foi o argumento que Deus usou para mostrar ao diabo que ele estava errado, que a terra não é dele, moralmente. Caraca, agora faz sentido. Faz sentido. Agora o truco faz sentido. Olá, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like. Até a próxima, galera.